Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gravando aqui direto e reto, tá bom? Sem edição, porque é um assunto que é tão urgente, que é tão importante, que eu preciso passar isso para vocês o mais rápido possível, essas informações. Então, não dá nem tempo de eu ficar editando, bordando demais, então vamos em tempo real aqui gravar para vocês. Tá? Já queria fazer mais cedo até, fazer tipo uma live, mas aí acho que ia tomar mais tempo. Então, tentei compactar aqui o assunto para deixar as sementes para você e que você venha irrigá-las, né? Venha regá-las com suas orações, tá bom? Para que você cresça, floresça, frutifique para o reino, porque o tempo está próximo, mais próximo do que você imagina. Vamos chamar esse vídeo então de Decodificando o Apocalipse. Apocalipse, livro da revelação, né? Livro do que fala para nós o final dos tempos. Bom, vamos recuar um pouco no calendário. Vocês sabem que existem pessoas, né, personagens bíblicos, que foram notoriamente escolhidos por Deus. Você pode chamá-los de predestinados, de selados, de escolhidos, né? Mas pode chamá-los de guardiões, de sentinelas. Mas fato é que eles já tinham um destino espiritual traçado desde o ventre materno. O exemplo de Noé, por exemplo, seu pai já sabia que ele seria o instrumento usado para trazer uma redenção para aquela terra que estava amaldiçoada, por causa daquele lance com os néfilis, né? O João Batista, previsto desde Isaías, né? O próprio Moisés, né? Quer dizer, ele se escondeu no Egito, ele seria o libertador. Então, são pessoas que pontualmente Deus escolheu. Ele já possuía então um destino espiritual traçado. Eles deram direção ao povo, eles trouxeram exortação ao povo, eles estavam sempre resgatando os valores divinos, os valores da essência divina, os valores do amor, né? E da sabedoria de Deus, né? Essa é a missão dos guardiões, tá? Para quem não entende ainda o que é esse modelo dos guardiões do tempo, né? Para quem já é guardião já está apegado, vocês saberem mais ou menos qual é essa pegada. Eles sempre enalteceram o divino. Então, toda vez que a essência de Deus foi se esfriando, que, né, a chama da fé foi esfriando, o povo foi se desviando, Deus levanta um guardião, levantava um profeta, levanta um sentinela, como chamava ali o livro de Enoque, levanta um escolhido, levanta alguém para trazer direção e norte ao povo, né? E você foi escolhido por Deus para isso também, tá? Tenha certeza disso. Eu tenho certeza que eu estou falando para o remanescente fiel. Eu tenho orado muito e eu quero ter um contato direto com vocês. O remanescente fiel, aqueles chamados eleitos e fiéis, né? Que guerrearão junto com o Cordeiro e vencerão juntamente com ele também. Apocalipse 17, né? Então, não permitam, eles não permitiam que o sagrado fosse profanado, né? Eles sempre fizeram tudo aquilo que Deus mandou que eles fizessem. E eles davam essa direção ao povo também. Então isso é importante, você obedecer a Deus e você ser uma referência positiva nesse mundo. Eles não se preocuparam, né, se observar esses homens, esses personagens bíblicos, heróis da fé, eles não estavam preocupados com a aprovação do mundo, que as pessoas iam aprová-los ou iam reprová-los, né? Mesmo histórias fortes, como a história de Jó, por exemplo, nós vemos que até mesmo o justo pode ser atacado, o justo vai passar aflições, então nós vamos passar aflições. Se alguém lhe vende um evangelho triunfalista, que você não vai ter aflição, que as coisas vão de bom para melhor, ele está mentindo para você. É um profissional da fé que está falando o que você quer ouvir, simplesmente isso, né? Mas você vai passar sim por aflições e por perseguições também, como o próprio Cristo passou, como Elias passou, como Paulo passou, como Moisés passou. Quem quiser apedrejar Moisés, como eu passo, como certamente muitos de vocês também passam, né? Mas todos estes, e agora nós estamos nesse bojo também, porque você, meu irmão, minha irmã, é trabalhador da última hora, você faz parte desse último exército, tá? Dá uma olhada aqui na bio do meu Instagram, tem lá o seminário Último Exército para você poder participar, assistir quantas vezes quiser, muitas coisas do meu arsenal, né, de informações pessoal aí que já tiraram da internet, né? Mas essas pessoas sempre preservaram as leis divinas, as leis sagradas, principalmente com esteio no amor, né? Eles não se corromperam, foram pessoas que não se corromperam. Nos nossos dias
Temos também homens e mulheres, segundo o coração de Deus, que não se corrompem, não se desviam, não se deixam envaidecer por fama, por poder, por essas ilusões que o diabo coloca diante dos nossos olhos, né? Ele é especialista nessa arte das ilusões. Então essas pessoas nunca procuraram agradar homens, queriam agradar a Deus. E essas pessoas foram desprezadas, não foram? Todas as vezes que fala a verdade, você é desprezado, você é cancelado nos dias de hoje, né? É cancelado, é desprezado, é perseguido, é escarnecido. Alguns foram até presos, apedrejados com Paulo, né? Pedro, mas eles sempre perseveraram, eles nunca desistiram porque nada era capaz de separá-los do amor de Deus. E assim é também, meu irmão, minha irmã, com você. Nada vai te separar do amor de Deus. E as coisas que estão por vir e estão por vir já estão acontecendo, né? E eu vou dar um panorama aqui. Essas pessoas tinham uma conexão especial com Deus. E essa conexão que eu quero incentivar cada um de vocês a resgatar. Se você perdeu essa conexão com Deus, é hora de você resgatar essa conexão com o divino. É hora de você ser um guardião da essência de Deus, né? É hora de você cumprir com o seu propósito, cumprir com o seu chamado, né? Deus me trouxe da morte para a vida novamente, né? Com o propósito de dar direção para vocês, de apontar o caminho para vocês, de ser bênção nesse mundo, de falar do amor no momento que o amor está se esfriando, de falar a verdade no momento que a mentira é enaltecida e a verdade escarnecida, não é? Então esse é o preço de você seguir a verdade, a trilha da verdade, mas a verdade te libertará. E a verdade que eu vou lhe contar aqui hoje vai trazer libertação para você. Então, você, meu irmão, minha irmã, talvez você seja um predestinado. Já parou para pensar nisso? Seja um escolhido de Deus, né, para fazer uma diferença muito importante nesse momento. Nós vivemos um momento muito especial da história. Nós somos a geração que provavelmente vai experienciar o arrebatamento. Nós somos, assim, os trabalhadores da última hora. É uma honraria muito grande, né? Então, os valores divinos não podem ser maculados dentro de você. O diabo, ele vai tentar, claro, macular, contaminar, porque entrou no nosso meio doutrina de demônios, entraram doutrinas humanas no nosso meio, não é verdade? Tudo isso trouxe contaminação e distanciamento de muitos de Deus. Mas o remanescente fiel, os escolhidos, os chamados, os sábios, eles entenderão, porque essa mensagem é para os sábios, é para o remanescente fiel. Se você não faz parte do remanescente, se você não tem conexão com Deus, você não vai entender, porque essa mensagem só vai poder ser entendida através do Espírito Santo, que ele vai trazer a revelação para você de maneira mais perfeita. Aqui eu não posso esmiuçar tanto, né? Eu não posso desenhar tanto, porque a censura vai me passar a perna, né? Então nós temos que agir com sabedoria e eu tenho certeza os sábios vão entender. Então eles têm tentado, claro, contaminar tudo isso, mas existem alguns segredos, alguns códigos que a Bíblia deixou para nós, deixou para você, deixou para mim, deixou para esse tempo, deixou registrado para esse momento histórico, né? Você sabe que nem todos suportam a verdade. Muitos discípulos de Jesus abandonaram Jesus, né? João 6,60, né? Quem pode suportar essas palavras? Então, a verdade, ela incomoda, porque a verdade, ela te confronta, ela é libertadora, mas ela te confronta, ela te desafia a mudar, né? E às vezes nós estamos numa zona de conforto, nós não queremos mudar, né? Elas sempre vão nos desafiar, vão confrontar com as nossas verdades, vai confrontar com o seu eu, com o seu ego, né? E vai te despir das suas máscaras. Você pode ser o grande ungido, a grande ungida lá no altar, mas dentro de casa, será que você é assim também? É um campo de batalha nossas casas também, viu? Eu tenho falado isso para os guardiões. É a segunda arena. A primeira começa aqui no coração, a segunda é a nossa casa. Então Jesus, ele disse em Mateus 24 que o tempo estaria próximo, né? Esse tempo está próximo e fala sobre o princípio das dores. Esse momento histórico que nós estamos vivendo, eu não tenho dúvidas, estamos no princípio das dores, não é o fim. Mas Deus, ele avisa os seus filhos antes de fazer alguma coisa. A Bíblia fala sobre isso, nós já falamos isso no vídeo da semana passada. Deus avisa o seu povo, antes de fazer algo, ele avisa os seus escolhidos, para que esses deem direção ao povo. Olha, se prepara, vai chover, né? Sai com o guarda-chuva, né? Então, você está preparado para o impacto, né? Você não vai estar isento de passar por aflições, por perseguições, não vai estar isento de passar pelo vale da sombra da morte, você vai passar, mas você vai sair lá mais do que vencedor, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares, não é assim?
Então, como próximo, Jesus, na verdade, historicamente falando, ele não nasceu no ano zero. Nós contamos hoje o calendário que nos rege é o calendário gregoriano. Foi mudado esse calendário. Mas se a gente pegar o calendário original, né, Jesus nasceu por volta do ano 6 ou 7 antes de Cristo, né? Porque quando você pega historiadores como Plínio, historiadores romanos como Plínio Velho, Flávio Joséfo também, é judeu, mas também compõe isso, eles vão pontuar detalhes históricos que é muito importante que você saiba. Então Jesus nasceu por volta do ano 6 ou 7 antes de Cristo, ele nasceu na época de Herodes, e Herodes morre no ano 4 antes de Cristo, né? Então não poderia nascer nesse ano zero, isso aí foi alterado posteriormente. Então, existe aqui um hiato de tempo de 6 a 7 anos aproximadamente, lembrando que Deus fez o mundo em 6 dias, e 7 é um número perfeito também, né? A numerologia bíblica está muito perfeita aí. Então vamos colocar entre 6 e 7, tá bom? Então Deus, ele já está abreviando o tempo. Jesus disse, se esse tempo não fosse abreviado, né, começa a contar as coisas que vão acontecer, se esse tempo não fosse abreviado, ninguém suportaria, ninguém, nem mesmo os escolhidos, nem mesmo os selados, os chamados, né, os guardiões, ninguém ia suportar. Então esse tempo foi abreviado, e eu vejo notoriamente esse tempo abreviado agora, porque se nós contássemos pelo calendário original, né, lá desde o nascimento original histórico de Cristo, nós não estaríamos hoje no ano 2023. A gente estaria, digamos, 7 anos na frente. Vamos colocar 7 para arredondar? Nós estaríamos no ano 2030. E o ano 2030 tem uma agenda, né? A Agenda 2030. Vocês sabem dessa agenda? Tem agenda aí proposta pela ONU, né? E tem uma série de coisas, porque aqui é um bojo. Mas dentro desse bojo, o que não contam para você é que está incluso, né, o controle populacional, né, global, totalitário, está incluso obrigatoriedade de algumas coisas, tá? De você ter que fazer. Se você não fizer, você pode perder, inclusive, seu CPF, pode perder direitos, né? Pode não ter mais direito a uma conta em banco, por exemplo, pode não ter mais direito a assistência de saúde, né? A viajar, a trabalhar. Quer dizer, você vai ter que aceitar o sistema, né? Então, e também dentro desse bojo, a Agenda 2030, o que não vão te contar, evidentemente, é uma eliminação. Tem muita gente no mundo, tem muitas pessoas que eles querem eliminar, que só gasta para o sistema, né? Então, idosos, para crianças, né? Tudo aquilo que gera pessoas doentes, né? Pessoas com alguma deficiência, que geram prejuízo para o sistema, tá? Esse é o olhar deles, né? Porque eles vêm daquela raça pura, aquela linhagem que nós falamos, né, no vídeo passado, né? Aquela linhagem dos Néfilins, né? Que é a ascendência, né? Que eles vêm de uma ascendência dos Néfilins que vai formar um grupo que eles se colocam como uma raça superior, uma raça majoritária, oriunda, filho dos anjos caídos, né? Da linhagem de Caim, que nós falamos no vídeo passado, tá? Só relembrando a vocês então. Então o tempo já está sendo abreviado, né? Nós estamos no ano 2023 e tem muita coisa que vai acontecer em 2023, tá? Então vamos pegar aqui. Então estaríamos aproximadamente, né, se fosse 6 ou 7 anos, em 2029 ou 2030, tá? Vamos arredondar aqui 2030. Então, até este momento, vai tudo aquilo que está sendo preparado agora, o grande reset, por exemplo, né, o controle populacional, a diminuição da população, tudo isso está nesse bojo aí. Então, existem alguns segredos que os sábios vão entender, e presta atenção porque você vai entender isso daí. Como é que os magos sabiam, por exemplo, o local do nascimento de Jesus? Como é que eles sabiam o dia, a hora e o local do nascimento de Jesus? Como é que os magos sabiam? Aqui magos no sentido de sábios, tá? Da mesma maneira que existem os guardiões da essência de Deus, da essência divina, do sagrado, existem os guardiões das sombras também, dos segredos das sombras. Chega um certo patamar, né, em que os segredos da alta magia não são mais passados por escrito, mas sim oralmente. Como os patamares mais elevados da Kabbalah, por exemplo, ou da Kabbalah,
ou Kabbalah, né? Os patamares mais elevados é passado um ao outro oralmente, como os druidas faziam, né? Como também a alta magia faz da mesma forma. Então é passado oralmente, segredos. Então esses magos, eles sabiam exatamente os segredos, né? Olhavam, mapearam a astrologia, observaram os sinais, eles eram observadores dos sinais, a Bíblia fala muito de sinais, eles eram sábios e eles então interpretaram os sinais da maneira correta e sabiam aonde é que Jesus estava. Da mesma forma, os magos do faraó, lá no Egito, também descobriram o ano do nascimento de Moisés, descobriram o ano do nascimento de Moisés. Ele não descobriu Moisés quando ele tinha 10 anos, 5 anos, mas foi no ano do nascimento, manda matar todo mundo. E Deus estrategicamente esconde Moisés debaixo das barbas de faraó, né? Então, olha só que coisa, trouxeram inclusive presentes para Jesus. Entre esses presentes, ouro, incenso e mirra, né? Incenso que a gente demoniza tanto, mas tinha incenso no tabernáculo, tinha incenso no templo, né? Então assista lá a série minha, né? O Poder das Pedras, tá? Você vai entender melhor. Cristal do demônio, claro, tudo que o diabo puder fazer com que você demonize, que você não use, né, para se fortalecer, né, melhor para ele. Mais brecha, mais fenda, menos armas você vai ter para combater o bom combate, né? Então, trouxeram suprimentos para Jesus, ouro, incenso e mirra, incenso, tá? E aquilo ali era muito valioso, e aquilo foi o suprimento que eles tiveram, a família de Jesus, para mantê-los escondidos no Egito, durante um período ali, até que eles pudessem voltar, né? E aí o anjo aparece para José, aquela coisa toda que vocês já sabem, né? Então, eu espero que saibam, né? Se não sabe, dá uma lida lá no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 4, você vai ter um vislumbre maior, né? Desde o batismo de Jesus e tudo mais, é muito interessante. Pega Lucas para ler essa parte aí. Então, olha que coisa interessante que está acontecendo. Vivemos um momento, meus irmãos, histórico, ímpar na história. Somos os trabalhadores da última hora. E aquele suprimento que trouxe, manteve Jesus lá. Então Deus vai trazer muitas vezes suprimento para você através de pessoas que você nem conhece, que você nunca viu. Assim tem sido com a minha vida também. Nas horas do desespero, Senhor, e agora, né? Deus levanta alguém para orar, levanta alguém para trazer uma palavra, levanta alguém para estender a mão e abençoar a gente com alguma coisa, né? Ou para minha casa, ou para o Liam. Então, sabe, só sou grato a Deus por isso, porque nós temos um remanescente fiel ao nosso lado. Você não está sozinho, eu não estou sozinho. Nós estamos juntos na mesma direção, na mesma marcha, no mesmo propósito, né? Então, é importante você ter essa sabedoria de fazer a leitura dos sinais também. Saber fazer a leitura adequada dos sinais vai te preparar para que você vai saber o período que poderá acontecer algumas coisas. Claro, a data exata é Deus que sabe, né? Só Deus sabe. Ele sabe o dia exato, só ele sabe, ninguém mais. Nem os anjos sabem, não é isso? Mas para o homem foi dado sinais. E Deus avisa. Avisou, por exemplo, Noé. Olha, vai rolar um dilúvio, né? Prepara a arca. Preparou, Noé obedeceu, né? Aí, 7 dias antes do dilúvio, Deus avisa Noé. Olha, você tem uma semana, tem 7 dias e vai cair o dilúvio. Vai acabar com todo esse mundo aqui. Né? Olha só que situação, né? Vou acabar com o mundo. Então, ele avisou, Deus avisa com antecedência. Depois passou 150 dias, né? Ou cerca de 5 meses, que o mês bíblico tem 30 dias, tá? Então não tem 31 ou 28, como hoje a gente tabula, mas o mês bíblico é 30 dias. Então 150 dias, ficaram 5 meses ali no mar até que encontrassem a terra. Guardou 150? Guarda os 7 também. Avisou 7 dias antes, tá? Para que você não caia em roubado. A Bíblia, para nós, é como uma bússola espiritual. É uma bússola espiritual, vai te apontar o norte, vai te apontar o caminho, vai te apontar a direção. Jesus disse que esse tempo tinha que ser abreviado. Nós estamos vendo o tempo abreviado, tá certo? Tudo certinho aí. Abreviamos em aproximadamente 7 anos. Né? Então, graças ao calendário gregoriano, se a gente usasse o original, não estaria abreviado, tá? A gente já estaria em 2030, mas estamos em 2023. Então, Deus está dando para nós 7 anos. Ou seja, avisou Noé 7 dias antes do dilúvio, está nos avisando 7 anos antes de alguma coisa terrível acontecer? Para pensar.
uma hipótese, uma conjectura, pautado na observação dos sinais, tá bom? Assim como os magos observaram e descobriram onde Jesus estava nascendo, assim como os bruxos de Faraó sabiam o nascimento de Moisés, Deus dá sinais para nós e avisa os seus escolhidos. Avisou Noé. Será que não está nos avisando também agora? Será que isso aqui não é um aviso? Na pior das hipóteses, seja prevenido, seja prudente, né? Seja prudente como a serpente e simples como a pomba, né? Na pior das hipóteses isso, tá? Então Jesus também fala que assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ele faz uma comparação, né? Então, com as pessoas casavam-se, davam-se em casamento, viviam sua vidinha, né? Sem se preocupar, não vai ter dilúvio, não vai ter apocalipse não vai acontecer. Isso é balela, Daniel, isso é história da carochinha, vou viver minha vida, né? E pronto, não tô nem aí, vou pecar mesmo, né? Essa história aí de apocalipse é tudo uma farsa, né? É conspiração, teoria de conspiração. Então, aí de repente até que veio o dilúvio, né? E levou a todos. E da mesma maneira vai vir o apocalipse e vai levar muitos, vão ficar aqui na grande tribulação. Os escolhidos, os chamados, os eleitos, vão ser arrebatados, eu creio no arrebatamento. E nós não estamos também destinados para o dia da ira do Senhor, tá? Daniel deixa isso muito claro, aquele que tivesse o nome escrito no livro não estará destinado para o dia da ira do Senhor, dia da vingança do nosso Deus, que é coisa muito pior ainda, né? Então, antes de nós entrarmos na grande tribulação, onde a coisa vai pegar mesmo, a igreja vai passar pela tribulação, precisa passar, né? Então eu sou mídio ou meso-tribulacionista, eu acredito que a igreja precisa passar por uma etapa para provar a sua fé, para que a sua fé seja provada e aprovada, né? Você seja merecedor de ser arrebatado, sabe? Vai separar o joio do trigo, é isso que vai acontecer. Então Deus está avisando, quem sabe, avisando o seu remanescente com antecedência, porque Jesus, quando ele fala, olha, não vai passar essa geração, Mateus 24, conta tudo o que vai acontecer, né? Vai dar um panorama, fala que é o princípio das dores, mas ele dá um panorama, como é que o momento histórico que isso acontece, e ele diz, olha, não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. Uma geração bíblica tem 70 anos, né? Curiosamente, no ano 70, o templo foi destruído, né? Pelos romanos, no ano 70. A geração bíblica, 70 anos. Olha o 7 aí de novo, né? Salmo 90:10 fala que uma geração bíblica tem 70 anos. Então, Israel é fundada em 14 de maio de 1948, né? 70 anos depois, nós chegamos em 14 de maio de 2018, né? 70 anos. Em 2018, quem era o presidente americano mesmo? Donald Trump. Era o 45º presidente norte-americano. 459, embaixo novos ordens seculares, nova ordem mundial, plataforma sendo preparada. O 45º presidente norte-americano, o que ele faz? Pega a embaixada americana, transfere para Jerusalém. Isso tem uma mobilidade no mundo espiritual enorme, uma representatividade muito grande, né? O genro dele fez grandes acordos de paz também, e ele vai voltar, tá? Pode ter certeza, ele voltará, tá bom? Podem guardar, pode escrever isso. Então, mas antes de completar os 70 anos, aconteceu uma outra coisa. Não sei se vocês se lembram, sinais. Sempre vem sinais. Nós tivemos um fenômeno raro, uma tétrade de luas de sangue. Teve lua de sangue quando Israel foi fundada, teve lua de sangue na Guerra dos 6 Dias, né, onde Jerusalém foi anexada ao Estado de Israel. Então, teve luas de sangue em momentos históricos, mas teve uma tétrade, 4 luas de sangue seguidas, isso é muito raro. O ano foi 2014 e 2015. Nesses 2 anos, as luas de sangue coincidiram exatamente com festas judaicas. As datas das luas de sangue coincidiam com festas importantes judaicas, né? Todas elas, né? Curioso isso, né? 3 anos depois, 2015 foi a última lua de sangue, vem 2018, né? 3 anos, olha a trindade, né? Nós também não somos trinos, né? Nós somos corpo, alma e espírito. 3 são os estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. É a presença de Deus, é a matemática de Deus, né? Que está em todo lugar, é a digital de Deus, a sequência Fibonacci que está em todo lugar também. Então, vai ter também um outro fenômeno que nós vamos presenciar em breve, né? Então, assim como teve tétrade de luas de sangue, né, vai ter também uma outra tétrade de luas, né? Só que não são luas de sangue, né? São luas escuras. Já ouviu falar? Luas escuras. Vai ter 4 também, uma tétrade no ano 2025 e 2026, né? 2 em cada ano são seguidas, como se fossem as luas de sangue, só que são luas, né, luas escuras, né? A última delas vai ocorrer no dia 28 de agosto de 2026. A
última delas 28 de agosto de 2026. Guardou aí a data? Ok. Lembra das luas de sangue? A última foi em 2015. 3 anos depois, 2018. Então, se 3 anos, né, nós estamos 3 anos aí na frente, 2026 acontecer, 27, 28, 29. Alguma coisa vai acontecer em 2029 ou 2030, porque vai ser em agosto, né? Então, 2029, 2030 levaria a gente novamente 3 anos na frente, pautado nessa tetra de agora luas escuras, luas negras, né? Será que está mostrando alguma coisa para gente? Que 3 anos depois vai acontecer algo? Isso nos levaria a agosto, né? Agosto, setembro, né? De 2029 ou 2030 e cairíamos exatamente na agenda 2030, né? Que aqui o Brasil também está engajado. Lembram disso, né? Lembram disso. Então, 2023, nós vemos muitas coisas acontecendo, muitas ameaças, inclusive, né? Ameaças de crise de energia, crise de abastecimento, de guerras, rumores de guerras na economia. Nós tivemos a PAN, né? Tivemos as picadas, né? Mais controle, marca, guerras, rumores de guerras, aumento de cataclismas, sempre existiu, mas agora com HAARP e tudo mais. E tem um projeto que deixa o Blubin no chinelo, né? Que é o projeto Voz de Deus. Esse daí é muito mais bem elaborado para enganar as multidões. Por isso a importância de ter discernimento. O discernimento vai te dizer, isso aqui é verdadeiro, isso aqui não é verdadeiro, isso aqui é falso, isso daqui não é de verdade, isso aqui vem de Deus, isso aqui não vem de Deus. Porque senão, no meio de tantas vozes, né, que estão falando por aí, você não sabe mais qual é a voz de Deus. É aquela que vai trazer paz no seu coração, vai ter acalento no seu coração, tá? Mas também vai te desafiar. O Pentágono, então, começa a admitir recentemente, não é isso? É recente isso, né? Começou praticamente em 2023, nesse ano, né? O Pentágono admite que temos, ok, tem discos voadores aí, tem coisas que a gente não consegue explicar, né? Olha, Tesla já tinha desenvolvido discos voadores, projetos de discos voadores. E quando ele morreu, né, o apartamento dele foi saqueado, né, pela KGB, chegou primeiro, depois a CIA foi e pegou documentos de Tesla. Então eu vejo muito mais isso como armas, né? Como armamentos de guerra do que como alienígenas, meu ponto de vista, tá? Expliquei até melhor isso no nosso seminário online. Então, nós vamos ver coisas acontecendo, porque, olha, a NASA chama ufólogos, em vez de chamar ufólogos para debater o tema UFO, eles chamam teólogos, talvez para dar um subterfúgio, um pretexto para o arrebatamento. Ah, foram abduzidos, né? Porque uma galera vai desaparecer, o remanescente vai desaparecer, esteja com o bilhete na mão, tá bom? Então, nós temos visto também o aumento de desaparecimento de menores de idade, tá? Desaparecimento de menores de idade, desaparecem, né? Coloquei até no meu feed lá no Instagram um depoimento de uma perita, né, da polícia, uma perita criminal, informando que realmente aumentou de maneira alarmante o número de desaparecimento de menores de idade, tá bom? Tem que tomar cuidado aqui com as palavras, né? Porque esses robozinhos ficam procurando algumas palavras. E não se falava, por exemplo, do adreno, né? Adreno, ninguém falava de adreno, né? Eu falei anos atrás, né? Até teve um dos vídeos que passaram o rodo, eu tive que regravar, né? E agora já estão falando abertamente sobre isso, né? Que a Rússia ataca a Ucrânia, descobre o laboratório de adreno, né? Mas Estados Unidos sabia, então tanta coisa acontecendo. Agora começam a falar mais, agora a gente vê repórteres falando sobre isso, vê matérias falando sobre isso, de maneira mais escancarada. Mas também vemos aí um fechamento cada vez maior da censura, para inibir, elas vão inibir cada vez mais essas plataformas, essas abertas, por exemplo, já tem censura, já tem, né? Qualquer coisinha você é cancelado pelos verificadores de fatos anônimos, né? Que você não sabe quem são, né? E você feriu a política de privacidade, que às vezes você nem sabe qual é, né? Simplesmente, né, deletam um vídeo seu. Por que deletou? Porque feriu a política de privacidade. Mas mudou a política, esse vídeo já está aqui há 3 anos, mudamos esse ano. A obrigação é sua de saber, né? Se você não se informa, azar seu. Então vai piorar e muito, né? Então, por enquanto, ainda tem as plataformas fechadas, né? E onde a gente pode falar com mais liberdade, né? Então, no seminário online eu falo, né? No curso dos Guardiões eu posso falar, em seminários presenciais que eu vou retomar esse ano, também vou poder falar mais abertamente, mas aqui eu tenho que dar pistas apenas para vocês, né? Mas vocês seguem ou sigam essas migalhas, sigam as migalhas de pão, né? Tipo João e Maria, né? Isso é João e Maria, né? Aí nós vemos também sinais geopolíticos acontecendo no mundo inteiro, Isso dá um ensejo para um caos, para uma crise. É necessário uma crise para que as pessoas aceitem a nova ordem, um novo sistema, né? Então, 2023
nós já estamos aí com 7 anos, né, de antecedência. Deus já está dando 7 anos de antecedência. Estaria avisando a gente alguma coisa, né, para voltarmos ao caminho da verdade? Lembrando que Deus avisou também Noé 7 dias antes, né? Então, aí ficou 150 dias lá, só lembrando, tá? Equivalente a 5 meses, tá? Então, esse é um momento, talvez, que Deus esteja falando para você, olha, volta, né, para aquele momento que você tinha com Deus de oração, que você já não ora mais, sabe? Volta a auxiliar as pessoas, a estender a mão e para de apontar o dedo, sabe? É o momento da gente estar mais unido como igreja e caminhar na mesma fé, na mesma esperança, na mesma direção, na mesma marcha, ombro a ombro, né, lado a lado, né? Nós temos que estar prontos para o que virá pela frente. Esse ano, 31 de outubro de 2023, vai ter um grande ritual da alta magia, feito independente do fuso horário, no mesmo horário, no mundo inteiro, e eles pretendem, através desse ritual, abrirem um portal dimensional, né? Já abriu através do acelerador de partículas, já abriu naquele túnel na Suíça, que teve todo aquele rococó lá, que não foi à toa, a inauguração do túnel, uma apologia ao demônio, né? Então, já abriram alguns portais e tem mais, né? Nas pirâmides, a construção piramidal, por isso que só construíram pirâmides na 4ª dinastia, né? No antigo império, né? O Império Egípcio, 4.000 anos de história, né? Mas só tem pirâmides lá, né? Na 4ª dinastia, foram 31 dinastias, né? Em 4.000 anos de história. Então, olha só, não teve mais pirâmide, porque o portal já estava aberto, já estava preparado ali. Então vão abrir mais um e esse vai liberar muitos demônios, né? É claro que quando chegar o dia da ira de Deus, aí a coisa fica pior, esse é o problema maior, tá? Deus vai dar para um anjo a chave para abrir, né, um portão do abismo, né? Aí vai sair Abaddon, né, e vai liderar uma horda de demônios, etc e tal, e outras coisas mais vão acontecer, né? Dia da ira do Senhor. Presta atenção nisso daí, tá bom? Então esse ritual, ele vai acontecer 31 de outubro deste ano, tá? 2023. Vamos nos pautar assim como foi nos dias de Noé, ok? Tá bom? Vamos pautar aqui. 150 dias a arca então ficou ali, né? Veio o dilúvio e ficou até que houvesse terra. Então, é pautado nessa questão e eles se espelham nisso, o calendário secreto se espelha na Bíblia, sempre para profanar o sagrado, sempre a maneira de profanar o divino, né? de contaminar alguma coisa, ou plagiar alguma coisa, mas olha só que coisa, Deus está no controle, Deus permite que eles façam para que os sábios, vendo isso, possam ver, puxa, tem um sinal aqui, né? 150 dias após, ou 5 meses após esse ritual de 31 de outubro, vai nos levar a março de 2024, né? Março de 2024. Prestou atenção? Março de 2024. Aí nós temos o quê? Né? 2020. Então, esse daí seria o momento, março de 2024, até o final de março de 2024, iniciaria, né, segundo o calendário. Não posso afirmar isso, ok? Mas, se for, é importante que você esteja preparado. Começaria, hipoteticamente, o que nós chamaríamos de tribulação. Não é a grande tribulação. Começaria em torno de março de 2024, ok? Seria a previsão, né, pautado nos sinais, tá bom? Apenas isso. Não é uma afirmação empírica. Se Jesus voltar amanhã, você tem que estar pronto hoje, né? E se voltar agora, você tem que dizer, eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto. E acabou. Mas estamos conjecturando, ok? E esse é um momento importante para nós estarmos unidos. Porque tudo aquilo que eles tinham planejado, eles estão fazendo. Está funcionando tudo como uma engrenagem. De maneira perfeita e em perfeita simbiose, né? Então, isso vai nos levar a março de 2024. Aí você pega, né, lembrando que o Trump volta, né, ao poder e ele vai ficar no poder, né, olha só, provavelmente quase até 2030, né, de novo Agenda 2030, né, ele voltando ao poder vai chegar lá. E o grande reset vai ser a grande chave, né, para controlar a população. Então vai ter que começar a entrar em ignição até março de 2024, entraria em ignição esse grande reset, esse controle totalitário e já vão começar a diminuir a população aí também, né? Lembrando que essa ideia do grande reset, ela está pautada no aquecimento global, né, proposto por Al Gore lá em 2006, lembra? Ele foi laureado com o Prêmio Nobel em 2007, olha só como as coisas estão sendo arquitetadas há bastante tempo, né? Então o que acontece? Mesmo geofísicos contestando, teve uma entrevista, você procura aí no YouTube, que ainda está, uma entrevista no Jô Soares, um professor da USP, né, um geofísico, ele explica que o aquecimento global é uma grande falácia, né? Não existe, não tem comprovação científica para isso, né?
E depois pesquisa o que aconteceu com ele depois que ele deu essa entrevista, né? Então você fala a verdade, olha, vão atrás de você, né? Então nós estaríamos aqui no princípio das dores, tá? Mateus 24. Então se a tribulação começasse, né, em meados de março de 2024, né, seriam 3 anos e meio. Curioso, o período também do Ministério Público de Jesus. Olha só como as coisas se encaixam tudo. 3 anos e meio tribulação, mais 3 anos e meio grande tribulação. Período de 7 anos total de tribulação. 7 de novo, né? E 3 anos e meio período do Ministério Público de Jesus. De novo aqui. Isso nos levaria aproximadamente, se começasse a tribulação, né, não a grande, a tribulação, em março de 2024, e até o final de março, né, isso nos levaria 3 meses e meio adiante, nos levaria ao ano 2027. Lembra das luas escuras, tal, quando é a última, tá? Guardando esses detalhes, 2026. Então, aí o que acontece? Em 2027, nos levaria esses 3 anos e meio de período de tribulação até 2027. Entre o mês de julho a setembro, vamos fazer uma margem aqui, tá bom? Considerando possíveis variantes, entre julho a setembro, né, iria de março até julho, ou de julho a setembro de 2027, né, terminaria o período chamado de tribulação. E aí a igreja seria arrebatada. É nisso que eu creio, ok? Nesse período aí. Aí Jesus também fala sobre o verão, não fala? Olha, é isso que você olha para a figueira, que é alusão a Israel, o relógio de tempo de Deus. Quando os ramos estiverem tenros, derem folhas, é isso que é chegado o verão, né? E eu estou às portas, eu estou chegando, eu estou próximo. Eu não cheguei, estou chegando, né? Estou chegando. Olha os sinais aí, Jesus chegando. Todos os sinais, né? Depois de 2018, a mudança da embaixada, tudo mais, guerras, rumores de guerras, né? Globalização, grande reset, controle, PAM e tudo mais. Está acontecendo tudo, né? Então, aí começaria a grande tribulação, né? E esse momento não é bom que você esteja aqui, porque aí vai ter um controle, vai ser uma perseguição violenta, extremamente voraz, né? E como Jesus ele fala em verão, em Israel, né, o mês de julho, por exemplo, julho a setembro, é verão em Israel, é verão. Olha só que curioso, né? Seu relógio de tempo, seu marcador de tempo de Deus, né? A figueira, né? Lembrando que Adão também usa figueira para se proteger, né? Quando ele se vê nu, usa figueira como símbolo de escondendo o pecado. Então, quando Jesus ele faz uma analogia com Israel, com a figueira, e a figueira seca, ela amaldiçoa, ele está falando sobre o pecado de Israel, que não aceitava, né, a verdade, não aceitou os mandamentos que Jesus estava estabelecendo, que na verdade era amar a Deus acima de todas essas coisas e ao próximo como a ti mesmo. Somente isso, né? Somente uma coisa simples, e a gente não está fazendo, né? Não está fazendo. Provavelmente também em 2023 e 2024, entre esse ano ou ano que vem, nós entrará em cena, provavelmente, entrará em cena o 8º rei. O 8º rei seria o próximo Papa, né? Que vem desde o Tratado de Latrão, que nós já falamos sobre isso, né? Que seria o 8º rei que vai dar apoio ao anticristo. O anticristo, na verdade, é um sistema, tá? É um grupo, é um sistema, não é uma pessoa. Claro que vai ter um gestor majoritário que vai dar controle, né, a esse sistema, mas o sistema, o espírito do anticristo já existe e ele está aqui no meio de nós, inclusive, né? Contrário a Cristo. Cristo é amor, é perdão, é estender a mão, não é apontar o dedo, né? E hoje nós vemos o quê? Muitas vezes um espírito de ódio em nosso meio, né? De maledicência, de inveja, de ciúmes, de ganância, de soberba, de altivez. Não é terrível isso? Mas é. Então, provavelmente, teremos o próximo Papa aí. Esse próximo Papa, ele vai dar apoio àquele que seria o gestor, né, desse sistema, do Grande Reset, por exemplo. Então, eu infiro que possa ser o próprio Donald Trump, né? Ele voltando, seria os Estados Unidos, ele tem todo um aval. Biden já falou sobre isso, que é necessário uma nova ordem mundial, e o Biden chegou a afirmar, os Estados Unidos têm todas as condições para gestarem, para gerir, né, esse sistema do Grande Reset. Vai ter que ter alguém para gerir isso, né? Então vai ter que ter uma centralização de poder ali. E então provavelmente seria os Estados Unidos, né? Uma hipótese aí para você pensar também. Então,
ele vai ter, claro, um líder majoritário de tudo esse bojo aí. E, curiosamente, o governo do Trump vai levá-lo até 2029, né? Então, 2030. E aí seria 2030, começaria a ira de Deus, aí termina a grande tribulação. Uma galera, aí vai ter um avivamento, tá? Avivamento porque as pessoas vão acordar, os mortos vão despertar. Isso é avivamento, né? Você tá morto e você desperta para a vida. Acordou, desperta tu que dormes, né? Que tá dormindo, é isso. Muita gente tá morta espiritualmente. E vão acordar, vão acordar. Aí vai lá, Apocalipse capítulo 7, pessoas de várias tribos, línguas, povos e nações diante do Cordeiro. De onde eles vieram mesmo? Da grande tribulação. Por quê? Porque não tinha para onde escapar. Não tinha para onde escapar. Mas aqueles que ainda ficarem, ainda vão ter outra coisa pior. Vai provar o dia da ira do Senhor, da vingança do nosso Deus. E esse dia é bom que você não esteja por aqui, tá bom? Então, foi descoberto, não faz muito tempo, ano passado, descobriram que tem 3 meteoros com potencial para atingir o nosso planeta Terra. Eles estavam encobertos pela luz solar, né, pela luz do Sol, e ninguém via eles aí, estão pertinho da gente, estão próximo ao planeta Vênus, muito perto da Terra, né, e ninguém sabe como eles chegaram até nós. Eles passaram pelo grande aspirador cósmico que nós temos no nosso sistema solar, que é o planeta Júpiter, um planeta gigantesco, e seu campo gravitacional sugaria, né, puxa na direção dele qualquer coisa que vem em rota de colisão com a Terra. Também tem o cinturão de asteroides, entre Terra e Marte também tem um cinturão de asteroides, né? Esse cinturão de asteroides também protegeria, viria alguma coisa, ia entrar em colisão com uma daquelas rochas lá, e sempre passou, e ninguém sabe como eles estiveram lá. De repente aparecem 3, e eles têm potencial para atingir o nosso planeta. E se atingir, a coisa pega. E a Bíblia diz que isso vai acontecer, né? Mas vai acontecer porque Deus estabeleceu que vai acontecer, tá? Não é o diabo, ele não tem o controle, cai meteoro, quem faz isso é Deus, tá bom? Então, nossa missão, meu irmão, minha irmã, é despertar aqueles que dormem, né? Porque eles estão olhando todos os sinais, mas eles não enxergam. Eles ouvem, mas eles não escutam. Eles falam palavras repetidas nas suas orações, sem nenhuma emoção, sem amor, sem compaixão, sem fé, né? A maioria, hoje em dia, vamos ser sinceros, segue a manada. Tá todo mundo indo para lá, vamos lá para lá então. A nossa missão é apontar o caminho. Mas antes de tudo, antes de apontar o caminho, nós temos que percorrer o caminho, não é? Nós temos a missão, nobre missão de ser um farol, sabe, de ser luz nesse mundo. Sabe, um farol no meio de uma noite escura, no meio de uma grande tempestade, e um navio, ele vê um farol ali, ele sabe, puxa vida, tem terra ali, né? Ali tem um horizonte. Então você tem que ser esse farol no meio dessa tempestade, esse farol no meio desse mar, né, de gente que nós vivemos agora. E a Bíblia compara, claro, o mar, as multidões, as pessoas também, as muitas águas. Então nós precisamos ser farol para essas muitas águas, para essas muitas pessoas. Precisamos trazer norte, direção para eles, e a começar pelas nossas próprias vidas, né? Então que você possa ser luz, meu irmão, minha irmã, por onde quer que andares. Você seja bendito ao entrar e bendito ao sair, né? E se os sinais estiverem certos, né, seria esse mais ou menos o resultado. Se não for nada disso, se Deus dilatar o tempo, ok, mas eu estou pronto, eu estou vendo os sinais, estou vendo sinal de chuva, eu vou pôr a capa de chuva, eu saio de guarda-chuva, eu estou dando orientações para vocês. Te prepara, nós temos que estar unidos, tá bom? Eu estoco alimento, não vai adiantar, sabe? Vão te saquear, tudo. Você tem que depender de Deus. Na hora que você precisar, tenha certeza, vai vir alguém e vai trazer a provisão para você. Deus, ele manda anjos para trazer provisão. Mandou anjo para trazer pão para Elias, né? Manda anjo para trazer para você, se for o caso. Deus, ele vai suprir, nada vai te faltar. A Bíblia diz isso, né? Vai te dar o pão nosso de cada dia. Isso não vai faltar para você. Basta que você tenha fé e que você não saia do centro da vontade de Deus. Esse é um local seguro, porque no centro as bênçãos te perseguem. Não é tremendo isso? Né? Você não corre atrás da bênção, a bênção vem atrás de você. Então, que você seja um alvo fácil para Deus, fica no centro da vontade dele, seja luz para esse mundo e fale a verdade e aceite a verdade, que ela venha te desafiar, te libertar e te fortalecer para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. É isso aí. Vamos nos preparar. Juntos nós somos mais fortes. Lembre de orar pela gente.
de estender as mãos, de, se Deus tocar, de vocês serem mantenedores, né, para nós podermos ter, quanto mais serenidade eu tiver para produzir vídeos, conteúdos, evidentemente, melhor serão os conteúdos que vocês vão receber, né? Se você não é um guardião e quiser se alistar nesse exército, tiver o chamado, né? Se tem o chamado, beleza. Se não tem o chamado, você não dura 2 semanas, então nem tenta, né? Mas tem o chamado, você vai ficar e você vai entender melhor quem são os guardiões, os segredos que podem ser passados para eles, porque eles são sábios desse final dos tempos, né? Os trabalhadores da última hora, né? Tem o nosso seminário online, que eu pude falar muitas coisas que eu não posso falar aqui, também tá ali, que você pode assistir várias vezes, vem com uma apostila de mais de 50 páginas, enfim, foi o melhor que eu tô podendo fazer para vocês, tá? E próximo semestre nós voltamos também com seminários presenciais, tá bom, galera? Então é isso, meditem a respeito, viu? Que Deus te abençoe e te guarde, um beijão no coração, fiquem com Deus, boa semana para vocês.